Para a gente compreender o que foi o imperialismo americano, primeiro a gente tem que saber o que é imperialismo. O imperialismo é uma política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação dominante sobre as outras. Os primeiros exemplos de imperialismo foram os do Egito Antigo, da Macedônia, da Grécia e do Império Romano. Um exemplo de imperialismo é o dos Estados Unidos, que desde a sua independência sempre buscou manter uma hegemonia acima de tudo e de todos, como fazem até hoje. Uma curiosidade muito pertinente é que Dom Pedro II foi imperialista, pois valorizava o seu país acima dos outros. Para compreendermos como os Estados Unidos virou o país que é hoje, primeiro nós precisamos entender sua colonização. Sua colonização ocorreu por partes. A parte sul do país foi colonizada por exploração, semelhante ao Brasil. Por isso, se tinha muito trabalho escravo naquela região, sempre sendo uma região menos desenvolvida. A região norte foi colônia de povoamento. Portanto, os habitantes iam lá para mudar e para construir suas vidas, como muitos judeus e como muitos protestantes, fugindo dos vários preconceitos advindos da Europa. Por isso, a região norte do país sempre foi mais desenvolvida. Por isso, ganhou, sim, a Guerra de Sucessão, ou Guerra Civil Americana, que acabou com o fim da escravidão. Por isso, vale entender que a parte norte dos Estados Unidos é mais desenvolvida devido ao seu processo de colonização, que foi de povoamento, enquanto do sul foi de exploração. Como Hannah disse, a Guerra da Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, foi uma guerra entre os estados do sul e do norte dos Estados Unidos. Essa revolta teve mais de 600 mil mortos. Isso aconteceu devido à ocupação de territórios do oeste. O imperialismo norte-americano é uma referência ao comportamento autoritário de influência militar, cultural, política, geográfica e econômica dos Estados Unidos sobre os outros países. O conceito se repete desde a segunda metade do século XVII, em que os Estados Unidos têm essa hegemonia. No caso dos Estados Unidos, o imperialismo está enraizado na crença do diferencial em relação aos demais países do mundo, ou seja, eles sempre se consideraram superiores, não deixando então a Europa ter influência sobre a América, tal qual ela teve sobre os Estados Unidos. Temos como fatores geográficos também de suma importância para essa hegemonia, pois assim como economia e etc., a extensão territorial é uma grande joia para essa hegemonia, pois eles possuem mais terras, de qual geram mais materiais e matéria-prima para industrializar, exportar e gerar financeiramente muito lucro. Como já foi dito, os fatores políticos como o nacionalismo e o patriotismo sempre estiveram muito presentes na história estadunidense. Por exemplo, a própria independência deles, envolvendo muitas guerras e muita sangria, teve fatores patriotas para conseguir o que eles são hoje, para se realizarem da maneira com a qual eles o fazem. Os Estados Unidos sempre vendeu para o externo um fator cultural que se remete à perfeição deles, ou seja, tudo que os Estados Unidos faz é tido como bom, como perfeito e como melhor nos países latino-americanos. Como, por exemplo, nossa democracia é baseada na deles, nossa primeira Constituição foi baseada na deles. Tudo que nós fazemos, nós temos como base os Estados Unidos. Por exemplo, meu sonho de viagem, Estados Unidos. E isso se repete na vida e no cotidiano de muitos brasileiros, nos independentes fatores socioculturais da vida. A política do Vichy tem uma referência ao estilo do presidente norte-americano Theodore Roosevelt de resolver conflitos diplomáticos. Num discurso ocorrido em 1901, durante uma feira em Minnesota, o presidente usou um provérbio africano que dizia: "Com uma fala macia e um porrete grande, você vai longe." E essa foi a maneira que o presidente norte-americano encontrou de parar com os conflitos e mostrar o poderio militar. Então, a doutrina Monroe foi uma doutrina instituída pelo então presidente norte-americano James Monroe, que teve seu mandato de 1817 até 1825. Esse ano, em 2018, se completa 195 anos dessa doutrina, de sua existência. E essa doutrina tinha uma característica isolacionista, que seria,
ela criou uma América que não tivesse intervenção dos europeus e outros continentes, que antigamente, antes da independência dos Estados Unidos, tinha, tinha forte influência dos ingleses, porque eram seus colonizadores. E uma frase do James Monroe é América para os americanos, que seria uma América onde só houvesse presença americana e não europeia, e até de outros continentes. Ela não teria mais relações com a Europa em si, porque até os outros continentes não tinham tanto destaque na época. Era mais a Europa, pois a maioria dos países, ou então todos os países, tinham algum negócio com a Europa. E até por isso os outros países não aceitaram essa ideia de governo. E a gente pode olhar essa frase tanto quanto preconceituosa, pois o James Monroe queria ser o protetor da América. Ele queria ter total hegemonia na América, porque ele tinha essa ambição de ser o líder de tudo, que seria do extremo do Canadá até o sul do Chile. E essa doutrina também tinha a característica do destino manifesto. Que seria esse destino manifesto? Seria a hegemonia do homem branco ocidental no contexto social. Aquele que tinha maior conhecimento e também mais poder era o homem branco ocidental, ou vice-versa. Esse vice-versa seria o homem branco tinha mais poder e também mais conhecimento em relação aos outros. E esses outros seriam bárbaros, indígenas e escravos. E isso caracteriza um darwinismo social, que é aquele que quem é mais desenvolvido conseguirá se destacar na sociedade, e aquele que é menos desenvolvido não consegue se destacar tanto na sociedade, ou até não viver de uma forma normal, pois esses excluídos não tinham muito dinheiro e também não tinham uma moradia em si, por causa desse destino manifesto.